Certinho. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus para quem eu não vi ainda. As irmãs e mães que não estiveram de manhã, meus parabéns. Que o Senhor continue dando sabedoria, graça e cuidado para que, enquanto vocês estiverem aqui, não apenas cuidem dos seus filhos, mas ensinem também as mais novas, cuidarem dos filhos delas, desejarem ter filhos e cuidarem das suas famílias. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 127. Felizmente, eu sofri a semana inteira por causa desse texto. Hoje os irmãos sofrerão um pouco comigo, amém? As minhas lágrimas já foram derramadas. Espero que o Espírito Santo me use no poder, apesar do pobre homem que sou. Salmos 127. Diz assim a leitura do Salmo: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil, vão, ineficaz. São traduções possíveis. Trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil, vão, ineficaz novamente. A sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento ou por pão de dores. Seria uma tradução possível. O Senhor concede o sono àquele ele ama, ou o pão àquele que ama enquanto dorme. 3. Os filhos são dívida. Não. Os filhos são herança. Alguém empobrece com herança? Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Não é de hoje que tem crescido propaganda para que não tenhamos filhos, né? A minha discussão com a maioria dos jovens da minha idade que fazem faculdade ou têm boa condição financeira é quando eles terão filhos, ou sequer um dia terão filhos. A família tem sido atacada de todas as maneiras, não apenas sobre ter filhos, mas seus papéis de gêneros, o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, quem eles devem ser, até onde vai a autoridade, até onde vai a submissão, o que é companheirismo e esse tipo de coisa. Vocês sabem disso porque vocês têm internet, vocês têm televisão e vocês sabem que ser normal virou anormal. Você crescer, você casar com um diferente, se você é homem uma mulher, se você é mulher um homem, você procriar, é isso que nós fazemos, não é? Estava aqui orando, né? Todo mundo tendo filhos, falei, Senhor, um dos meus. É o que acontece, correto? Mas isso tem sido atacado, não é de hoje. Um outro ponto seria, que nós trabalharemos hoje, o falso ditado que a educação salvará uma geração. Por que você não tem filho? Eu não tenho dinheiro para pagar a creche, a escola, né? O ensino médio, janeiro tem o IPVA do carro, vou trocar o IPVA do carro pelos materiais da criança. E mais.
Ser pai de pet está na moda. Para piorar tudo, ainda acham desrespeito eu não dar Feliz Dia das Mães para quem é mãe de gato. Nós estamos vivendo uma calamidade total. Mas você já sabia disso, porque Paulo escreveu isso em Romanos 1. Os homens inculcaram-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles perverteram tudo, eles não vivem a vida como deveriam viver. Eles não são seres humanos como deveriam ser. Então nós temos que dizer o óbvio. Agora, o que me dói não é eu estar conversando com colegas ímpios da época da escola e o meu colega ímpio dizer que educação salvará uma geração, mas crente dizer para mim que o que salvará uma geração em um bairro perdido é mais educação. Se ele souber um pouquinho mais de filosofia, um pouquinho mais de matemática, se ele for um engenheiro bom, quem sabe se meu filho se tornar um psicólogo de renome? Então meu filho será salvo da imoralidade. O meu filho se tornará um homem melhor. A minha filha também. Porque falhamos enquanto pais, mães e filhos. Precisamos resolver o problema da falta do evangelho com desculpas esfarrapadas. Não se resolve o problema do evangelho com o evangelho. Então o que você precisa fazer? Realizar o seu filho no sonho que você não conseguiu realizar. Seu filho só é bom para você se ele fizer a faculdade que você não conseguiu fazer, porque você teve filho muito jovem. Ou seu filho só é bom de verdade se ele só começar a pensar em casamento depois dos 35 e após a graduação vier. Mas esse salmo nos ensina a viver família de uma maneira diferente. Esse salmo é um contraponto e você precisa prestar atenção nisso. É um contraponto entre a família que serve a Deus e a família inútil. Esse salmo não é um salmo confortável. Se eu fosse pregar esse salmo em outra igreja, provavelmente eu não voltaria. Com certeza ninguém tiraria foto comigo. Com certeza a oferta seria menor, eu te garanto. Porque eu falaria o que o salmo está dizendo. Ou você tem uma família para a glória de Deus, ou você viverá na inutilidade. E o pior, é possível ser inútil e dar certo. O que o salmo quer nos alertar é: você pode dar certo, prosperar e ser inútil no reino de Deus. O que te apavora mais? Dar errado completamente, não ter dinheiro, não realizar os seus sonhos, não viajar ao mundo, não ter tanto dinheiro quanto você gostaria para comer, beber, vestir e viajar, ou ter tudo isso e fracassar diante de Deus. Esse é um salmo de embrulhar o estômago. Coisas que você precisa saber desse salmo. É um salmo composto pelo Salomão, o filho do Davi. O Salomão tinha uma maneira interessante de pensar o trabalho. Por exemplo, o Salomão adverte várias vezes que nós deveríamos aprender a trabalhar como uma formiga. Certo ou errado? Certo? O Salomão diz que se você cruza os braços e quer tirar um cochilo, sempre, se você é preguiçoso, a miséria baterá em sua porta. É o que está lá em Provérbios. O Salomão ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O Salomão vai escrever esse salmo e por mais de 400, 500 anos, enquanto o povo voltava a Jerusalém, você imagina, se só tivesse um templo, se a PIB do parque fosse no centro do Rio de Janeiro, e só tivesse essa igreja, e 3 vezes por ano você tivesse que ir lá no centro do Rio de Janeiro adorar a Deus. Era isso que acontecia. 3 vezes por ano o povo subia a Jerusalém cantando esses salmos. São o que nós chamamos de salmos de peregrinação. Tem outro nome mais técnico, mas você não precisa saber disso. Mas por que isso é importante?
contextualizar. Imagine você, 1 milhão, 2 milhões de pessoas subindo no meio de um deserto, com crianças, mulheres e idosos para adorar a Deus, 60, 70 quilômetros. Os medos, as perseguições, o frio e o calor do deserto, os ladrões. Como você contrata soldados suficientes para proteger um povo inteiro para ir adorar a Deus? Você não contrata. Não tem como. O povo ia para Jerusalém adorar, confiando que o Senhor era o seu guarda. Confiando que o Senhor dos exércitos os guardaria. Eles não tinham tropas de guerras para isso. Toda vez que eles subiam a Jerusalém, eles cantavam esse salmo. Mais do que isso, quem tem vindo às escolas dominicais vai saber agora o que eu vou dizer com mais propriedade. O Nabucodonosor vai queimar Jerusalém. Ele vai destruir Jerusalém completamente. Quando o povo volta da Babilônia, com o Zorobabel, com Esdras, com Neemias, mais tarde, o povo volta cantando essa canção. Não é uma canção que ficou no tempo de Salomão, é uma canção que varreu os séculos, é uma canção cheia de sabedoria, é uma canção que se tornou adoração, oração simples e poderosa. Mas é uma oração profunda. Aqui, eu gostaria que você olhasse somente para o seu texto, nos versos que se seguem. Salmos 127. E agora eu quero responder a pergunta: será que é inútil ter filhos? Será que é melhor dar certo e ser inútil no reino de Deus? Eu espero que a leitura atenta desse salmo responda a dores e aflições que o nosso século tem. Verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha, tem os desavisados que acham que esse salmo aqui é o Salomão e o pessoal cantando preguiça, né? Ó, já que se o Senhor não me ajudar no trabalho, eu vou trabalhar para quê? Tem os desavisados que guardam esse tipo de coisa. Mas o ponto de Salomão aqui não é esse. O ponto de Salomão aqui é o seguinte: se o Senhor não fizer parte desse projeto, eu já vou explicar o que significa casa nesse texto, mas eu preciso que você tenha ideia disso aqui. Se o Senhor não estiver no meu projeto, ele pode dar certo, mas ele vai dar errado. O resultado do projeto não importa. O que Salomão quer dizer com esse salmo é: o resultado não importa, importa é se Deus está no projeto ou não. Se o Senhor não for o construtor da casa, essa palavrinha casa, ela pode significar tanto uma casa física, igual a gente mora, com telha, tudo mais, mas ela também pode significar o seguinte: genealogia, ou seja, casa de Davi significava Davi, os filhos de Davi, os filhos dos filhos de Davi. Muitos estudiosos têm dito que aqui a intenção de Salomão não é falar de construção de casa. Construção de casa tu resolve contratando pedreiro. Salomão está olhando para a construção do templo e está dizendo: olha, o templo, a obra do templo pode terminar, o templo pode ficar muito bonito, mas se o Senhor não for o construtor, é inútil o templo. Se o Senhor não estiver nessa obra, é inútil. E Salomão agora está refletindo no seguinte: se eu tiver uma família, um projeto de família, cuja Deus não for o centro, é inútil fazer projeto de família. Ei, muita gente tem confundido conservadorismo com evangelho. Conservadorismo diz: tenha muito filho, porque ter muito filho é bom. Evangelho diz: tenha filhos para a glória de Deus. É diferente. Você pode ter poucos ou muitos na graça que o Senhor te der, mas eles devem ser para a glória do Senhor.
O que Salomão está em mente não é apenas ele e o filho. O que o Salomão tem em mente é o seguinte: minhas gerações servirão ao Senhor ou não? O projeto da minha família, o projeto dos meus netos, é um projeto que o Senhor faz parte ou não? E Salomão usa uma palavra forte: será inútil trabalhar na construção. Eu gostaria que você imaginasse isso aqui comigo. Imagine que você teve 2, 3 filhos. E você mandou para uma boa escola na infância, para uma boa creche. Como dizia minha mãe, tentarei dar tudo o que eu não tive para os meus filhos. Eu não sei quem inventou esse negócio, mas eu acho que colou, né? Que nem sempre é bom. E você tem 2 ou 3 filhos, e você vai cuidando dos seus 2 ou 3 filhos, e você vai educando eles no caminho do Senhor, e você envia para a melhor faculdade que você pode enviar. E os seus filhos ganham muito dinheiro, e os seus filhos têm profissões realizadas. E os seus filhos são bons engenheiros, são bons doutores, são bons arquitetos, são bons, seja lá o que for. Eles são bons. Eles estão realizados. E os seus filhos tiveram filhos e tentaram fazer a mesma coisa. Só que na 3ª geração, porque você focou só no seu filho ser educado e ter dinheiro, o seu filho não ligou de abandonar a mulher da juventude dele por uma mulher mais nova. E o filho do seu filho, seu neto, olhou não um casamento do avô que lutou pela fidelidade, mas um casamento do pai que abandonou a mulher quando tudo lhe deu certo. O que Salomão tem em vista aqui, meus irmãos, é o seguinte: eu estou projetando família para a glória de Deus ou não? Eu estou construindo um templo, mas se Deus não vier morar nesse templo, esse templo não adianta, ele é inútil. Deus está envolvido nos meus sonhos ou não? A pergunta honesta que nós devemos fazer para o texto é: Deus faz parte daquilo que eu sonho ou não? Deus é só o Aladim? Eu estou esfregando a lâmpada e estou falando: vem Deus, vem realizar o meu sonho, ou não? Ou eu estou colocando o meu sonho, o meu projeto, a minha família aos cuidados do Senhor? Meu primeiro ponto é: famílias que servem a Deus não podem se tornar inúteis. E para Salomão, se tornar inútil é viver uma vida sem confiar em Deus, é viver família sem Deus ser o principal da sua família. Vocês conseguiram entender até aqui? Olha o próximo verso. Se não era o Senhor que vigia a cidade, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil montar a guarda. Olha, deixa eu explicar isso aqui no século 21 para você. Eu sei que isso aqui não faz sentido para você. Tudo bem, não tem problema. A não ser para quem é militar, né? Porque eu sei que militar tem o plantão lá e fica o pessoal armado para ninguém invadir, não é assim? Os militares aí podem me ajudar com isso, né? Quando eu passo lá em Deodoro, os rapazes estão todos armados para que ninguém invada e roube arma ou coisa do tipo. Essa é a imagem de Salomão aqui, olha. Salomão está preocupado com o seguinte: lembre-se, eles não vivem numa cidade estruturada como nós vivemos hoje. Tem a sua segurança, mas nos muros da cidade ficavam vigias. Esses vigias serviam para o seguinte: se alguém tentar atacar a cidade, eles vão gritar para que as mulheres se escondam, os guerreiros venham para frente e a gente lute. Salomão está pedindo para que você entenda uma coisa, atualizando para o século 21 para você. Comprei um carro, Mateus. Devo botar seguro? Óbvio. Óbvio. Mateus, eu consigo botar um cachorro de segurança no meu terreno. Posso botar? Pode. Mateus, eu estou fazendo tudo que eu posso para proteger minha filha e o meu filho do secularismo. Eu posso fazer? Você deve fazer. Você deve fazer tudo que está ao teu alcance para proteger a sua família e sua casa. Homens, vocês devem
Se você não montou sentinela ainda, é porque ou você não entendeu que você está vivendo uma guerra pela sua família, ou porque você abandonou a guerra. Mas ela está acontecendo. Só que Salomão vai falar o seguinte: ei, montar sentinela, fazer proteção, tomar cuidado, se planejar é inútil, se você não confia no Senhor primeiramente para isso. E aqui as pessoas ficam intrigadas. Mateus, eu cancelo o seguro ou eu oro para ninguém roubar o carro? As pessoas ficam... O que eu faço? Oro mais para ninguém roubar o carro no Rio de Janeiro? Ou eu monto... Não, olha só. Salomão está dizendo o seguinte: bote o seguro e não deixe de confiar em Deus. Agora eu quero aplicar isso aqui muito seriamente para sua família, para sua casa e para os seus filhos. Pai e mãe. A quantidade de tela do seu filho é sua responsabilidade. Eu não vou dar conta da tela do seu filho. Eu darei conta pelo que eu estou dizendo aqui. Eu já tenho muita coisa para dar conta. A quantidade de tela é sua responsabilidade. Com quem os seus filhos adolescentes namoram é sua responsabilidade. Não é responsabilidade do Wesley. Embora ele tente ajudar com isso. Montar guarda e vigia é sua responsabilidade. Ir na escola, ver o que está acontecendo, é sua responsabilidade. Mateus, eu preciso ir na escola? Deixa eu te contar um testemunho. Eu trabalhava com evangelismo urbano. Dar panfleto na rua e pregar o evangelho. Para ficar claro. Nessa época, eu visitei um colégio de formação de professores. Quantos sabem o que é isso aqui? Formação de professores. Que eles ficam com aquela roupinha branca e azul. Ok. Nessa época, fui visitar uma escola. 80% estavam na homossexualidade. E quase mais do que 80% se cortava. Isso já fazem alguns anos e eu fiquei pensando: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar esse adolescente? Sabe uma coisa que eu tenho certeza que eu posso fazer? O que eu estou fazendo hoje. Pai, é sua responsabilidade, pai. Eu não tenho como brigar para o seu filho vir para a igreja se você não gosta de vir à igreja. Eu não tenho como falar para o seu filho: vamos estudar a Bíblia comigo, se você odeia a Bíblia. Eu não tenho como chamar o seu filho para ser meu parceiro de oração, se o pai e a mãe dele não gostam de orar. Nós estamos criando uma geração de gente ateu, de gente que não tem temor a Deus. Você deve montar a sentinela. Eu posso te ajudar, líderes podem te ajudar, pastores podem te ajudar, mas a sentinela quem monta é você, confiando no Senhor. Os joelhos principais dobrados são os seus. Eu posso ajudar o seu filho com a maconha, mas você precisa dobrar esse joelho. Estender a mão sem falar a realidade é matar a sua família. Se eu digo para você: farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a sua família, pode parecer muito bom, mas eu posso estar tentando matar a sua família. Porque eu não consigo fazer o que você, pai, você, mãe, você, vovó, pode fazer. O que Salomão está me ensinando aqui é que a sentinela é da família que teme a Deus. É da família que fala: Senhor, essa criança é rebelde, mas eu não vou desistir, não. Meus irmãos, até hoje, quando eu passo no bairro, o inspetor da escola fala para minha mãe e para minhas tias: teu sobrinho ainda está na igreja? Porque eu era terrível. Mas sabe uma coisa que me marcou? Eu era terrível para muita gente, mas para muitas irmãs oraram sem parar por mim, e até hoje eu não consigo entender o motivo. Até hoje eu não consigo entender o motivo que a mãe de um amigo meu dobrava os joelhos todos os dias pela minha vida. Porque entenderam o princípio: se o Senhor não vigiar, eu não posso fazer nada. Papai e mamãe, o temor tem que crescer no teu coração para que você confie no Senhor. O Senhor guardará a minha casa, o Senhor guardará o meu filho.
Nós vamos pressionar mais esse verso. Olhe para sua Bíblia. 2. Será inútil levantar cedo. Rapaz. E dormir tarde. Tu já viu alguém que levanta cedo e dorme tarde? Ninguém gosta desse tipo de coisa. Vamos lá. Você gosta de dormir 1h da manhã e levantar 5 para trabalhar? Não, ninguém suporta esse negócio. Esse é o cenário. Olha, a próxima inutilidade é do camarada que corre atrás do vento. Como ele corre atrás do vento? Salomão vai explicar. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por pão de dores, em algumas traduções. Ei, papai, agora é contigo, tá? Não é com a mamãe, não. Contigo. A Bíblia diz que Deus traz provisão através do homem na maioria das vezes. E graças a Deus quando ele usa as mulheres também. Mas esse fenômeno acontece mais com os homens. Dá para o teu filho o tênis da Nike que você não teve, não significa que ele vai ser um jovem espiritual. Fazer com que a tua filha coma o melhor leite do universo não vai fazer que ela cresça uma criança do Senhor. O que Salomão está fazendo aqui é o seguinte: ei, você que dorme tarde, acorda cedo, come pão do suor, pão de dores, você se torna inútil, porque você demonstrou que não confia no Senhor. Salomão não está mandando você parar de trabalhar. Salomão não está mandando você parar de trabalhar. Trabalhe duro, mas reveja o tempo da sua família. Eu trabalho num contexto interessante, obra. Sabe o que eu percebo na obra? Muito, frequentemente, maridos que trabalham até mais tarde para não voltar para casa. Eu estou na obra desde criança. Estou nessa infelicidade desde criança. Quando tem uma boa intenção, fala para mim: Mateus, rapaz, o ano vai virar, tem parcela de carro, tem IPVA, tem criança, material das crianças. Sabe o que eu percebo? O camarada nunca para de trabalhar. Full. A mulher está sempre reclamando que o cara não tem tempo para as crianças. Mas aí acontece um fenômeno. Porque eu já vivi o suficiente para ver isso, embora eu seja novo. Sabe qual que é o problema? Esse camarada, 10 anos depois, 15 anos depois, está pedindo ajuda para o líder de jovens porque não sabe conversar com seu filho. Está pedindo ajuda para o pastor porque o filho está em crise, porque não tem pai. Salomão está dizendo: você vai comer pão de dores até quando, meu amigo? Vai viver uma vida inútil até quando? Para o quem você está guardando? Olha só, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Ande para frente, não precisa andar muito, ande um pouco para frente. Vamos ler alguns versos do que o Salomão acredita que é trabalhar em prol do vento. Eclesiastes 3, versículo 18. Eu aguardo você. 3,18. Também pensei: Deus prova os homens para que vejam como são os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Não faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó, e ao pó todos retornam. Salomão já começou a te dizer: você vai morrer. Não tem emoção nenhuma. Salomão está te garantindo: você morrerá. Salomão está te garantindo: você não tem o tempo que você acha que tem para desfrutar de tudo que você acha que vai desfrutar. Vai ficar melhor, calma.
22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Primeira aplicação para você. Se você não consegue desfrutar do teu trabalho, você está enrascado. Você pode viver um tempo sem desfrutar do seu trabalho. Se você vive uma vida sem desfrutar do suor e do sangue do seu rosto, você está com problemas. Para o homem é bom desfrutar do seu trabalho. Tudo bem, a vida vai ficar um pouco mais difícil. Vá para capítulo 5, versículo 19. Vamos ler do 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o seu esforço que se faz debaixo do sol. Durante os poucos, você está achando que você tem muitos dias? Os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e capacita a desfrutá-las, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de... Sabe o que é presente de Deus? Você conseguir fazer R$1.000 e desfrutar dos R$1.000. Se você faz 100 mil e não consegue desfrutar dos seus 100 mil, você vive uma vida inútil. Ah, Mateus, você não tem o mesmo que eu. Não tenho. Mas eu sou um homem fiel ao texto. É o que o texto diz. Não viva uma vida de pão de dores. Guarde tempo para sua família. Viva o seu tempo e o seu trabalho com responsabilidade. Dom de Deus é desfrutar do suor do rosto. Pai, eu sei, pesa ser o responsável por uma família. Eu sei como pesa. Mas não use isso de desculpa para não desfrutar do suor do teu rosto. Famílias que servem a Deus não comem pão de dores. Eles são tementes a Deus com o tempo que Deus lhes deu. Diz o Senhor: ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre sabedoria. Se você não consegue contar que você é pó e você vai morrer, você viverá uma vida inútil. Volte para o Salmo 127. Eu sei, é pesada, eu sei que é. Agora, o Salmo muda. Para quem gosta desse negócio de série, de plot twist, esse tipo de coisa, agora o Salmo tem uma virada completa, meus irmãos. Parece que Salomão vocês são tolos, inúteis. Agora Salomão vai dar uma luz para a gente, ok? Parte B. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Em algumas traduções, o Senhor dá o pão àquele que ama enquanto dorme. Olha, preste atenção nisso aqui. Nós não somos provedores do pão da nossa casa. Buguei seu cérebro, né? Não tem provedor do pão aqui. Provedor do pão é Jesus, foi ele que disse: eu vos darei de comer e beber. Vocês são mais importantes do que pássaros e plantas. Eu sou responsável por alimentar vocês. Não vivam como pagões. Pagões não confiam em Deus para trazer o pão. Pagões dizem: eu planto e eu colho e eu como. Servo de Deus diz: eu planto. Senhor, manda chuva, eu dependo do Senhor. Não existe provedor nenhum aqui. Provedor é o Senhor dos exércitos. Provedor é aquele que faz nascer o sol, que faz das chuvas e estações. Provedor é o Senhor que não deixa faltar o necessário. Eu e você somos pó. Só pó. Mas Mateus, Deus me ordenou trabalhar. Ordenou, porque isso é bom. Ele trabalhou também, você sabia disso?
Trabalho não é fruto do pecado, não. Deus trabalhou. Ele criou o mundo. Trabalhe para a glória de Deus. Lembre-se, pai. Lembre-se, mãe. Ele é provedor. Eu trabalho para a glória dele. 3. E aqui começa a ficar melhor. Agora você vai passar a gostar um pouquinho mais de mim. 3. Os filhos são herança do Senhor. Olha, vamos usar o cérebro? Um raciocínio lógico? Como alguém deixa herança para outra pessoa? Trabalha, acumula e deixa para a próxima geração, ok? Não foi você que trabalhou para os seus filhos. Salomão está confrontando isso aqui, tá? Eu tive filhos. Não. Deus te deu filhos. Eu tenho filhos. Não. Você cuida dos filhos de Deus. Diferente. Se você não tem isso em mente, você faz o que quer com seu filho. Se você não tem em mente que os filhos é uma herança do Senhor, foi o Senhor que te concedeu a dádiva, foi o Senhor que te presenteou, você fala, eu faço o que eu quiser. Eu corrijo da forma que eu quero. Eu mando estudar o que eu quero. Não. Filhos, herança do... A pergunta que não quer calar. Se os filhos pertencem a Deus, quem deveriam ensinar a criá-los? Eu tenho alguns minutos, eu posso andar um pouco com a Bíblia com vocês. Deuteronômio capítulo 6. Olha, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus prometeu a terra de Canaã, sim ou não? Ok. O povo estava indo morar numa terra que manava leite e mel, ia ser uma beleza, uma maravilha pura. E aí Deus falou, ó, lá na terra de Canaã, vai ser um negócio diferente, tá? Vocês não vão criar filho igual no Egito, não. Mudou esse negócio de criar filho igual no Egito, acabou. Lá em Canaã, na minha terra, tem que criar filho da minha maneira. Olha o que o Senhor diz, Deuteronômio 6,4. O pastor acabou de ler Jesus citando o texto no Novo Testamento. 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje eu ordeno estejam em seu... Primeiro tópico, todo Israel. Israel, eu estou falando com vocês, me ame de todo o coração, alma e força. Aí Salomão aí Moisés vai deixar o negócio mais interessante para a gente. 7. Ensine com persistência. Ensinar o quê? O que ele falou que estava no seu coração. Todo mundo pula esse versículo e aí fica embolado o negócio. Volte para o versículo 6. Que todas as palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu... Está explicado, porque não tem ensino evangélico para as crianças. Porque não tem nada no coração. Sabe por que tem que brigar pelo conservadorismo? Abandonar o evangelho? Tem que fazer campanha para político? Porque as palavras do Senhor não estão mais no nosso coração. A gente precisa de política para poder tapar o buraco. 7. Ensine-as com persistência. Ensinar dá trabalho. Você precisa ser persistente. Mateus abria a Bíblia com a criança fugiu, correu, derrubou o café na mesa, eu tive que parar para limpar o café, acabou o devocional em família, o culto família acabou, o culto doméstico. Tenta no outro dia de novo. Mateus foi ensinar a palavra, o bebê começou a chorar, teve cólica, a mulher saiu, eu fui atrás da mulher, a outra criança... No outro dia, de novo. Mateus, cheguei muito tarde do trabalho, muito cansado, não consegui fazer o culto doméstico. No outro dia, tenta de novo. Se você não for persistente, você não conseguirá fazer isso.
E não é só ensinar com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Olha o que Moisés está tentando falar. Não apenas marque encontro para ensinar os seus filhos. Terça-feira, às 7 horas da noite, nós teremos culto família. Então você vai sentar para aprender os salmos. Isso é bênção. Só que o que ele está fazendo aqui é aprofundar a coisa. Que as palavras do Senhor teu Deus estejam tanto no teu coração, que seja natural uma conversa sobre o seu Deus. Converse sobre o seu Deus. Sentado em casa. Quando estiver andando pelo papai e mamãe, um sábado desse de folga, ao invés de você inventar mais uma tralha para fazer, mais uma ligação, mais um e-mail para responder, mais sei lá o quê, pega a criança e vai no parquinho. Eu não tenho... Antigamente eu ficava falando isso para a Carol, né? Não tenho dinheiro, que queria ir em tal lugar. Ela dizia, vamos ali tomar um picolé de R$2. Eu falei, rapaz, eu não vou, é porque eu não quero mesmo, né? Que tralha de homem que eu sou. Preste atenção. Se você não parar de dar desculpa para estar com a sua família, o que eu posso fazer para te ajudar? O que se pode fazer para te ajudar? Acorde de manhã, não tem dinheiro para ir no Jardim Botânico, ou sei lá onde, vá na pracinha perto da sua casa. Não tem dinheiro para ir no rodízio tal, tenta fazer algo mais simplesinho em casa com a sua família. Famílias que servem a Deus em todo o tempo, eles arrumam maneira de servirem a Deus. Deixa eu continuar, senão não termino o salmo. Quando se deitar e quando se levantar. Coisa difícil, né? Ter Bíblia o tempo inteiro na casa de crente. Eu só li esse salmo, esse verso de Moisés, para que os irmãos entendam uma coisa. Se não tiver esforço nosso, se não tiver engajamento, papai, mamãe, se você não despender força, não tem como vencer essa guerra. Você precisa disso. Você precisa voltar mais uma vez e voltar ao culto devocional, mesmo quando deu errado, mesmo quando não foi tão bom, mesmo quando as canções não foram tão bem cantadas, mesmo quando você está cansado. Você precisa fazer uma decisão. Seu filho passa 5 dias na escola e 1 dia no curso. Meu pai fez isso comigo, 5 dias na escola e 1 dia no curso, de 8 da manhã às 4 da tarde, ou seja, só tinha um domingo. Se você não usar o tempo que te restou para educar essa criança, a escola vai educar. Você não consegue vencer 6 dias contra 1. Deixa que no domingo o pastor resolve na escola bíblica. O culto vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas você considera que eles ensinando 6 dias e nós ensinando 1 dia, um pouco de manhã e um pouco de noite, venceremos o que ele bota na cabeça do seu filho? Lógico que nós não venceremos. O Senhor tem misericórdia? Tem, mas nós estamos negligenciando a nossa parte. Jovem, dos dias que você tem livre, você prefere fazer tudo do que estar com outro amigo de oração, com outra pessoa para ler a Bíblia, em outro evento da igreja. Você quer que eu te ajude como? Hoje é uma palavra, eu passei a semana inteira lendo e ouvindo pastores, não li teólogos. Li pouquíssimos, li pastores, o que eles ensinam sobre isso às suas igrejas, ouvi. Se nós queremos vencer famílias, nós precisamos ser objetivos. Amém? 127 de Salmo. Mateus, por que você falou isso quando você leu? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Não faz sentido nenhum. Tu estava falando de ensinar, agora você vai entender. Olha para o versículo 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Olha, eu gosto muito do pastor Áquila. Ele já veio aqui na igreja? E ele tem uma aplicação muito boa dessa questão. Foi a melhor que eu ouvi, e eu ouvi muita gente. O pastor Áquila diz algo interessante.
Imagine você o seguinte, nós não estamos na época da indústria, não estamos na época da fábrica, né? Da Shein e da Shopee. Na Shein e na Shopee o camarada bota lá na forma, sai 300 sandálias iguaizinhas, não é? Agora, nessa época aqui, cada arco e cada flecha eram únicos, eram trabalhos à mão. Provavelmente o que Salomão está querendo dizer aqui, filhos são como arcos e flechas, são únicos. Filhos, por isso que quando você trata um da mesma maneira que você trata o outro, alguém se emburrece. Fala, papai não foi tão delicado comigo. Porque filhos são assim, como as flechas. Tem flecha que você pode esticar mais. Tem arco que aguenta mais pressão. Tem arco que não aguenta. Assim são os filhos. Tem filhos que você vai precisar dar mais atenção, mais carinho, porque são mais carentes. Isso aqui é sabedoria, meus irmãos. Trate seus filhos como únicos. Trate seus filhos como singular, porque eles são herança do Senhor, eles são recompensa. Seu filho está dando trabalho, eu também dei, e você provavelmente também deu. Outros também deram. Olhe para os seus filhos como únicos, como flecha na mão do valente. E aí agora tudo se encaixa, o que Moisés dizia e o que Salomão dizia. O que você faz com uma flecha? Lança, né? Em alguém ou em algo. Você não pode lançar uma flecha se ela não for adequada. Se você negligenciar o que eu li de Moisés, sobre família, evangelho, no sentido de ensino do reino de Deus, você não terá flechas para lançar. Seus filhos não serão flechas. E aqui vem um confronto muito sério sobre conservadorismo. Sim, é sobre isso que eu estou falando. Eu vou falar da outra aula no final. Ter filhos não basta. Ter filhos não basta. Você precisa ter filhos e consciências que eles são heranças, recompensa, que eles pertencem a Deus, mas que eles são flechas. Você planejou que faculdade você faria? Você planejou aonde você trabalharia? Você planejou a igreja que você estaria? Você planejou tudo. A minha pergunta é, quando você olha para o seu filho, para a sua filha, quando você olha para esse rostinho bonito, para essa criança, para esse adolescente, para esse bebezinho, que projeto você tem para ele do reino de Deus? Mateus está falando que meu filho tem que ser pastor? Não. Negativo. Você está criando essa criança para ser um advogado íntegro? Um eletricista, um mecânico, um pedreiro íntegro? Um bom policial? Você está criando uma flecha que vai em direção ao alvo e cumpre o seu propósito? Você está criando uma alma que vai glorificar a Deus aonde ela estiver? Ou você está criando apenas filhos? Ter filhos não basta. Famílias que servem a Deus criam filhos no temor do Senhor. Ter filhos não basta. Você precisa estar engajado em falar, eu tenho uma flecha e eu vou lançá-la para a glória de Deus. Amém? Vamos continuar a leitura do Salmo. Caminho para o final. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Mateus, rapaz, se os filhos são flechas, e se Salomão começou a falar de aljava, e ele falou que a aljava tem que estar cheia, eu tenho que ter muito filho, é? Eu sei que você já perguntou isso quando eu li, eu sei. Minha mãe me ligou hoje, ficou 40 minutos comigo, ela fica doida que eu falo que vou ter 6 filhos. Ela, Carol, não vai deixar. Quantidade de filhos. A Bíblia não fala sobre quantidade de filhos. Mas a Bíblia fala que você deve ter filhos com sabedoria. Mateus, uma aplicação para mim, não tenho filhos, não posso ter filhos, o tratamento é caro ou coisa do tipo. Existem N fatores para não ter filhos. Primeiro, eu quero tratar dos fatores de impossibilidade. Não por você, mas estado de saúde. Não posso ter filhos. Existem opções de você adotar. Lembre-se, você foi adotado como filho de Deus. Se você não sabe,
Praticamente quem inventou orfanatos fomos nós. Crentes, cristãos envolvidos com educação, com dignidade da criança. Pense em adotar. Mateus, eu decidi não ter filhos. Eu posso ter filhos, eu decidi não ter filhos. Que palavra você tem de Deus para isso? Olha, a Bíblia recomenda diversas vezes que você só pode trocar uma bênção por uma bênção maior. Deixa eu explicar isso. Comer é uma bênção, sim ou não? Vamos lá, que você come, eu sei que você gosta de uma picanha. Comer é uma bênção, sim ou não? Sim. Ok. Quando é que nós deixamos a bênção de lado? Só no jejum. Por que nós deixamos a bênção de lado? Porque nós entendemos, olha, nesse momento eu vou abandonar o pudim porque eu quero ter prazer em Deus. É ou não é? Nesse momento eu não vou comer a feijoada porque eu quero ter prazer em Deus. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero saciar a minha alma agora. Eu quero ter um contato com Cristo. Olha o que você fez. Você abandonou uma bênção por uma bênção maior. Ok? Sobre filhos. Decidiu não ter filhos. Lembre-se, você precisa girar a sua vida para o Evangelho e para o Reino de Deus. Se você encontrou outra possibilidade, eu considero que você converse comigo ou com outros líderes de ensino. Porque até onde eu estudei, até onde eu consultei, só existe uma possibilidade para não ter filhos. Eu não quero ter filhos. Viver para o reino de Deus. Aqueles que foram feitos eunucos, o pastor já ensinou esse texto. Eles não podem ter filhos. Que vivam para o reino de Deus. Que criem outros filhos para o reino de Deus. Que evangelizem para o reino de Deus. Que invistam mais o seu dinheiro do que os casados. Do que os que têm filhos. Se você decidiu não ter filhos, não troque a bênção por nada. Cuidado. Nós não podemos ignorar que existe sim algumas instruções para viver família da maneira de Deus. Terceira opção. Mateus, não é que eu não posso ter filhos, não é que eu não quero ter filhos. Eu posso ter filhos, eu não quero ter filhos meus, eu quero adotar todos. É uma bênção, meus irmãos. É uma bênção. Você contará ao mundo o que Deus fez por você. Crie todos como se fossem teus. Sabe o que eu fico lembrando? Imagina José criando Jesus. Ah, mas tu disse que foi gerado do Espírito Santo. É, eu estou criando. Sejam homens e mulheres de Deus, assumam a responsabilidade. Se Deus está te chamando para isso, assuma isso. Crie filhos para a glória de Deus, até os que não são seus biológicos. Quarta aplicação, objetiva e direta. Mateus, eu sou do tipo que quero ter muitos filhos. Não vai ter aplicação nenhuma para mim. Tem aplicação para você. Tenha filhos com sabedoria. Muita sabedoria. Não falei que tenha filhos segundo o dinheiro. Você ouviu eu falando isso? Foi isso que eu disse? Filhos segundo o dinheiro? Conta bancária? Tenha filhos com sabedoria. O que eu estou querendo dizer com isso? Mateus, sou concursado, trabalho 4, 5 horas no dia. Eu já estou estável financeiramente, eu consigo servir a igreja. Eu tenho tempo para cuidar dos filhos. Quero ter muitos filhos. Tenha muitos filhos. Você foi abençoado por Deus. E se Deus abrir as portas para você, ter muitos filhos é uma benção. Porque você tem tempo para cuidar dele, criar eles. Última aplicação sobre muitos filhos. Não seja flor de lis. Cuide dos filhos de verdade. Porque os filhos são heranças do... Os filhos são herança do... Foi Mateus que te deu? Zé da esquina? Os filhos são do Eterno. Você está cuidando dos filhos do Eterno. Sejam eles seus, do ventre, sejam eles que você tomou para si, como seus próprios, sejam eles a sua família da igreja, que você decidiu tomá-los, adotá-los. Rapaz, tudo isso é evangelho. Tudo isso devia empolgar o nosso coração.
ter muito, ter poucos, não ter meus, ter os teus. Tudo isso é teologia do reino de Deus. Tudo isso é viver família que agrada a Deus. Não confiando na força do braço, confiando no temor do Senhor. É ter filhos com sabedoria. É se relacionar com o próximo. É se doar, é se despender. Tenha filhos. Espirituais, biológicos, adotivos. Não deixe de ter filhos. Se decidir não tê-los, tenha-os no reino de Deus. Cuide da família de Cristo. Amém? Vamos encerrar esse salmo lindo. Eu falei que tinha um plot twist. Salomão estava batendo na gente, mas no final fica bom. E o salmo termina: não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Isso aqui não faz sentido no século XXI. Se você leu isso aqui pensando no tribunal, que nem é lá naquele que eu trabalhei, não é igual. Não tem como a gente juntar as crianças todas, né? Aqueles homens bem fortes. Teve filho do tamanho do Vitão. Cadê o Vitão? Vitor me impressiona, tamanho do Vitor. Teve uns marmanjão grandão, teve um problema. Mateus, vou bater lá no tribunal, o juiz vai julgar minha causa e agora. Vou levar minha dúzia de filhos e está resolvido. Ei, calma aí. Hoje não dá para fazer isso. Naquela época, as coisas se resolviam de uma maneira diferente. Provavelmente, a propriedade era muito ameaçada por viajantes. E quando havia contenda, uma família maior do que a outra ganhava no grito, né? O que Salomão está ensinando aqui? Olha, parte da sabedoria de ter filhos é o seguinte: eles te ajudarão. A aplicação desse último verso é: os filhos te ajudarão. Mateus, torne isso mais claro. Hoje existe asilo? Sim. Hoje existe plano de saúde? Sim. Hoje, se tu ganha bem, tu consegue pagar um acompanhante? Sim. Mas ter filhos cuidando de você na velhice é um presente. Ter filhos para te levar e trazer é um presente. Tenha filhos, crie-os para a glória de Deus, e na velhice eles serão o seu consolo. No asilo, se for, eles te visitarão, te mostrarão as fotos que eles não quiseram tirar. Não é assim que a gente fala? A mãe vem, filho, tirou uma selfie aqui, tu tá todo descabelado, todo esquisito. Aí tu fala, não mãe, não quero tirar essa selfie. Mas aí tu tira a selfie. Rapaz, eu te garanto, se tu viver daqui a 30, 20 anos, mamãe velhinha, visitando mamãe mandou imprimir a fotinha, você lá, todo descabelado, 20 anos atrás, curtindo o Dia das Mães com a mamãe, com o papai. Ter filhos para Salomão é um bom jeito de ter segurança na velhice. Termino com as minhas últimas aplicações. O foco desse salmo é te falar: não viva uma vida inútil. Não viva confiando na força do seu braço. Mas isso não quer dizer que você não deve trabalhar. Esse contraste precisa ficar claro para você. Confiar em Deus não significa abandonar o trabalho. Ócio. Né? Como diz Augusto Nicodemos Lopes, não é vadiagem. Eu gosto do Augusto que ele falou isso na igreja. Você entendeu errado. Confiar em Deus não é abandonar a vida e falar, ei, deixa a vida me levar igual o camarada lá. Não é. Confiar em Deus é trabalhar sabendo que Ele é o meu Deus, Ele é o meu guarda. Como diz Salmo 121, não dormitará o guarda de... Ele é o seu guarda, meu irmão. Não coma pão de dores. O Senhor dá o pão ao que ama enquanto
Lembre-se, o seu provedor é Jesus de Nazaré. A boa roupa que você tem, Jesus quem deu. O pão com manteiguinha. Ah, mas teve pão só com manteiga. Foi nem manteiga, margarina. Glória a Deus. O Senhor não deixou faltar mais um dia das mães. O Senhor te deu mais um dia das mães junto com a sua mãe. Você que tem, agradece. Viva a família para a glória de Deus. Tenha filhos para a glória de Deus. Não confie no seu braço. Não viva uma vida inútil. Tema o Senhor e faça o bem. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, quase que eu não consegui pregar essa noite, com as maravilhas que cantávamos aqui, de poder ver Jesus de Nazaré. E rapidamente eu vislumbrei o som da trombeta e os céus rasgando e o Filho do Homem descendo nas nuvens, Senhor. Essa é a esperança da nossa alma, encontrar com Cristo, nos deleitarmos nele eternamente. Mas, Senhor, nós estamos na vida debaixo do sol. Nós estamos numa vida dura, nós estamos numa guerra, porque eles não querem que vivamos família. Mas o Senhor nos deu uma herança. O Senhor nos deu a recompensa. O Senhor nos confiou os seus filhos, netos, mães e pais, avós. Senhor, não deixa que vivamos uma vida inútil. Não deixe que confiemos na força do nosso próprio braço. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor não dormita. O Senhor não nos abandonará. Ajude os homens da nossa congregação, os meus irmãos e a mim também. Ajude-nos a desfrutar do suor do nosso trabalho, Senhor. Ajude-nos a ter tempos com a nossa família, Senhor. Dê sabedoria, criatividade para aqueles que não têm muitos recursos, terem bons momentos familiares, Senhor. Dê criatividade, Senhor. Que o nosso lar habite a paz de Cristo que excede todo entendimento, Senhor. Que as mães aqui se regozijem mais uma vez e lembrem-se, o Senhor não me abandonou, eu cuidarei dos filhos e ajudarei a cuidar de muitos mais filhos. Que aqueles, Senhor, que decidiram adotar, que adotem para a tua glória. Que aqueles, Senhor, que decidiram viver para o Evangelho, que vivam com fidelidade, meu Deus. Pai, nós temos muitas fraquezas. E nós não queremos confiar só nos nossos braços para poder cuidar da tua família. Por isso, Senhor, dá-nos o teu Espírito com generosidade, fartura, abundância. Enche-nos completamente, a fim de que cuidamos da tua herança e da tua recompensa. Obrigado por essa noite. Em Cristo te louvamos. Amém.